O nosso evangelho de hoje é Mateus 6, de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Jesus ensina aos seus discípulos, antes de tudo, que a oração não é um instrumento de sucesso, fama, respeito social, hipocrisia. Além disso, não é também meio mágico, tentativa de suborno, reivindicação a todo custo de qualquer coisa diante de Deus. Também não existe autêntica oração quando se força Deus a agir em vista do jogo de interesse pessoal. Não adianta multiplicar as palavras, os gritos e clamores, quando não existe o sincero desejo de fazer a vontade do Pai, quando não existe o reconhecimento sincero da presença de Deus, quando não existe renúncia de si mesmo. A oração não supõe milhões de palavras, mas um coração totalmente aberto à ação do Espírito Santo, completamente abandonado nas mãos de Deus. A oração, como ensinou Jesus, supõe absoluta confiança no Pai, motivada pela certeza do seu senhorio e de sua bondade infinita, de seu ser todo para nós. O discípulo se lança todo no Pai e espera dele todo o necessário para sua sobrevivência material e espiritual. Mas segundo a vontade do Altíssimo. É o que propõe, por exemplo, o Pai Nosso, na primeira parte, voltado para Deus, e na segunda, voltada para o bem de quem está em oração. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, nasce de um desejo ardente dos discípulos de rezarem como seu mestre. Certamente eles o admiravam e por isso, além do testemunho e vida admirável de Jesus, eles decidiram implantar no seu cotidiano o mesmo jeito de orar do Senhor. Nasceu neles uma natural assimilação e identificação com o Mestre. Eles não sabiam rezar como o fazia Jesus, que sem forçá-los e esperando o momento certo, deu-lhes o modelo perfeito de oração e, por meio deles, a Igreja inteira. Trata-se de uma especial forma de oração que começa, antes de tudo, chamando a Deus de Pai, o Abá, o Papai, o Pai querido, o Pai pronunciado pelas criancinhas e ao próximo como irmãos. O início da oração tem sua marca no modo de ser de Jesus, em tudo o que ele faz, pois ele é todo voltado para o Pai. O discípulo pode chamar o Pai de Jesus também de Pai, porque no Filho nós nos tornamos também filhos.
Toda a oração da Igreja é um prostonteon, isto é, um voltar-se totalmente para o Pai por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. Ser todo para o Pai significa, antes de qualquer coisa, permitir que o nome do Senhor seja santificado na sua vida. Em si mesmo, o nome de Deus já é santo, mas não em nós. Por isso, o pedido para que nós sejamos capazes de manifestá-lo conforme sua realidade mesma. Que seu reino seja a finalidade do seu viver e o ambiente de nossa existência. E sua vontade seja absoluta no cotidiano de sua vida. De fato, a vontade de Deus é determinante para uma vida de intimidade com Deus, com Ele e com os irmãos. Ele traz consigo a elevação da pessoa, consciência de uma vida livre, serva e dedicada à salvação. A vontade de Deus é salvação para quem a cumpre. Uma vez vivendo dessa forma, entende-se bem o cumprimento do desejo de Deus de conceder a quem a Ele se volta o pão de cada dia, isto é, aquele alimento concedido segundo a providência a quem o implora diariamente, por não ter pretensão de tudo possuir de uma só vez e nem ter nada que o afaste da estrada salvífica. Esse pão é também a graça da Eucaristia, alimento de vida eterna. Além desse alimento, nasce o desejo pelo perdão dos pecados, mas de modo consciente e interligado com a mesma vontade de perdoar aos devedores. Uma ação exige a outra necessariamente, mostrando evidentemente que não se pode receber a libertação sem a alegria de concedê-la a outrem. Por último, o humilde pedido para que não se deixe cair nas armadilhas do diabo. As tentações vão sempre existir, vivendo em santidade ou não, principalmente por aqueles que se colocam à disposição da vontade de Deus. Na medida da entrega de si, as tentações parecem multiplicar-se. A questão é que a mente de quem é consagrado percebe mais facilmente onde age o inimigo da salvação. Deus não elimina a tentação, porque se trata de uma forma de purificação de quem dele se aproxima, mas livra da queda se a ele volta-se confiantemente. O mal não é um querer de Deus, que, sendo por natureza amor, ama incondicionalmente e age segundo sua natureza. Pois bem, aqui está a palavra para nossa reflexão deste dia tão importante nesta caminhada espiritual da Quaresma. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte e carinhoso abraço.